uma paz que nós herdamos do próprio paganismo. Porque tem alguns elementos que é do culto ao paganismo, que seria a questão do ovo, a questão do coelho, mas isso oculta a fertilidade. Eu sempre falo que não é errado você dar um ovo de chocolate, fazemos parte de uma história, de uma tradição. Mas é errado quando nós passamos conhecimentos errados, né? Passamos uma informação que não é essa que Deus ele quer para nós. E vocês vão perceber hoje que tem 3 elementos, são vários elementos aqui na ceia, que eu quero para vocês, que vocês estão como cristãos, vocês vão estar percebendo que nós usamos eles. Alguns 3 elementos principais aqui, eles vão falar sobre lá em Êxodo capítulo 12. Nós vamos trabalhar no nosso texto, vai ser Êxodo capítulo 12. Depois vão perceber que tem o suco da uva, né? Vocês vão ter a uva aqui, que é o vinho, que também está no Novo Testamento. Vamos fazer essa ponte, essa ligação de como foi instituído e como foi hoje estabelecido a verdadeira Páscoa. Amém? Convido vocês a abrirem a Bíblia de vocês em Êxodo capítulo 12. Êxodo capítulo 12. Versículo 1. Amém? Vamos pensar, dá uma olhadinha para a sua direita, esquerda, e compartilhe por gentileza. Assim diz a palavra de Deus. Disse o Senhor a Moisés, a Arão, na terra do Egito: este mês será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena, para um cordeiro, então convidará ele seu vizinho mais próximo, conforme o número de almas, conforme que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar o cordeiro no cabrito, e o guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães ácidos e ervas amargas, e comerás. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e a textura. Nada deixareis dele até pela manhã, o que porém ficar até pela manhã, queimá-lo-eis. Dessa maneira o comereis: lombos cingidos, sandália nos pés e cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa, é a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor.
O sangue será por sinal nas casas em que estiveres. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu vir à terra do Egito. Este dia será por memorial, e celebrareis com solenidade no Senhor nas vossas gerações, e celebrareis o estatuto perpétuo. Essa ordem, Deus estabelece uma aliança, um estatuto com o seu povo. Deus faz uma aliança com o seu povo. E ele dá uma ordem muito explícita a Moisés, como líder daquele povo, e também dá para Arão, que era a autoridade religiosa, era o sumo sacerdote daquele tempo. E a ordem foi muito clara, que nesse momento em que ele dá essa ordem, Faraó estava oferecendo uma resistência muito grande para que liberasse o seu povo para que saísse do Egito e fosse em direção à terra prometida. Com todas as pragas que já tinha acontecido, mesmo assim Faraó endurecia o coração. E essa foi a última praga. Essa praga, ela mexeria com toda a estrutura das famílias do Egito. E nesse momento o Senhor dá uma ordem, olha que coisa interessante, uma ordem que precisava ser observada à risca. Lembra disso? Isso era sobrevivência. A Bíblia diz que é melhor obedecer do que o sacrificar. Ele dá essa ordem, a segunda ordem que ele dá é para ser cumprida. E a ordem que ele dá exatamente começa aqui no versículo 3. Fala a toda a congregação de Israel, dizendo: ao 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para o cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. O que nós percebemos aqui? Na dinâmica dessa aliança, aqui está sendo priorizado, sabe o quê? A comunhão. A ceia está falando sobre alimento, mas está falando sobre compartilhar. Que se fosse uma família pequena e o cordeiro fosse proporcional um cabrito, deveriam chamar outras pessoas, tantas que fossem suficientes para que pudessem compartilhar aquele cordeiro. A ceia hoje, a Páscoa, está voltada muito sobre isso, essa visão de compartilhar. Hoje, por exemplo, famílias vão estar se reunindo para compartilhar o alimento, a bênção. Da mesma maneira, a orientação é essa: verifique quantas pessoas são suficientes para degustar deste alimento. Então, irmãos, aqui nós vemos no sentido da Páscoa, essa troca que nós temos hoje, de presentear, de as famílias estar reunidas, faz parte aqui. Olha a visão. Por isso que a Bíblia fala, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. A dinâmica da igreja buscando sempre unidade. O desejo de Deus lá, antes que o povo fosse em direção à terra prometida. Que as famílias se unissem, que as famílias estivessem juntas e compartilhassem o pão. Hoje, como igreja, nós estamos reunidos e nós vamos compartilhar desse alimento que nós temos. Mas também, além dessa visão de compartilhar dessa aliança, tem que observar qualquer preceito. O que é a questão de Deus, nós não podemos fazer de qualquer jeito. A Bíblia diz que maldito é aquele que faz a obra de Deus relaxadamente. Tudo para Deus nós temos que dar o melhor. Porque tudo isso tem um simbolismo, tem um significado. Versículo 5: o cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito. Duas características principais que deveria
ser macho e de ser humano. Por quê? A questão da primazia, primícias. Lembra sempre disso, na vida espiritual, nós sempre temos que dar o melhor. Lembre, na vida de Deus, daquilo que é consagrado à aliança, nós temos que dar o nosso melhor. São as primícias. O que é primícias? Porque é o primeiro. Nós oferecemos e consagramos ao Senhor. Não é o que sobra. Tem pessoas que é isso, entregam o dízimo, oferta daquilo que sobrou. Não, você tem que dar do que é primeiro. Primeira coisa, antes de qualquer coisa você vai pagar suas dívidas, tira o seu dízimo, tira a sua oferta. Meus irmãos, tem um momento da história do povo de Israel que Deus ficou com nojo das ofertas das pessoas. Sabe por quê? Vai sacrificar mesmo? Dá uma ovelha doente, magra, bichada. Eles entregavam. Vai sacrificar mesmo? Eles não tinham esse cuidado. E Deus diz: eu abomino das suas ofertas, eu tenho nojo dos seus dízimos. Porque fazer algo para Deus é algo que requer escolha, dar o melhor. O meu louvor é o meu melhor que dou para o Senhor. Amém, igreja? É o meu melhor. A questão da Páscoa é o melhor. Sabe por quê? Porque aqui está representando o Cordeiro. E só perceber na frente que ele vai ter essa visão depois dessa aliança que é estabelecida. Olha só, versículo 6: guardareis até o 14º dia deste mês todo o ajuntamento da congregação de Israel e imolará no crepúsculo da tarde. Esse cordeiro te morava com um momento para ser sacrificado. Tinha seu momento ser imolado. Eles, no 10º dia, eles escolheriam esse cordeiro, mas no 14º dia, no mesmo dia, no mesmo instante, havia um sacrifício em toda a comunidade dos hebreus. Hoje, nesse dia, nós estamos simbolizando esse sacrifício. No momento certo, o sacrifício era apresentado ao Senhor. Não era de qualquer jeito. O sacrifício precisa ser apresentado. E quando o animal fosse sacrificado, olha só o que diz a Bíblia aqui. Eles colocarão uma bacia, o sangue era colocado numa bacia, tomarão do sangue e o porão em ambas as obreiras, na velha e na porta das casas em que comeram. Naquele dia comerão a carne assada no fogo com pães asmos, ervas o comerão. Por que esse sangue? Irmãos, esse sangue é o sangue da aliança. Esse sangue, ele seria passado nos umbrais e também nas velhas portas. Era um sinal. Como que seria passado esse sangue? O versículo embaixo aqui diz o seguinte: eles deveriam comer apressadamente, diz a palavra de Deus aqui. Comereis com os sigilhos, sandálias dos pés, cajado na mão, comereis à pressa, passo do Senhor. Naquele dia passarei pela terra do Egito e fendei na terra do Egito todos os progênitos, desde os homens até os animais, executarei juízo sobre todos os deuses egípcios do Senhor. O sangue será por sinal nas casas em que estiveres. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora quando eu virar a terra do Egito. Esse sangue era chamado de isopo. Isopo era como esponja, colocado numa vara e passaram no alto. Eles passavam. Por quê? A Bíblia disse que quando o anjo da morte, que já tinha sido designado, passasse por aquelas casas e visse sinal daquele sangue, que visse aquele sangue, aquela marca, passaria.
e ele feriria o primogênito de toda a casa que não tivesse esse sangue, amado. É o sangue da aliança. É interessante, irmãos, que nós percebemos que Páscoa significa passagem, ou pular por cima, passar de lado. Páscoa é isso, significa passagem, ou saltar, pular. Aquela casa que tinha a marca do sangue, o anjo não entraria e não mataria o primogênito. Nós percebemos aqui, hoje, 3 elementos principais que nós falamos aqui. Em primeiro lugar, teria o pão ácido. O pão ácido, ele significa que não tinha fermento. Por que não tinha fermento? Simplesmente pelo fato que eles não tinham tempo de fermentar a massa. Alguns falam também que também representava a massa, os tijolos que eles amassavam. Mas aqui na verdade não tinham tempo, porque o Senhor já estava dando livramento a eles. Aqui também vai falar sobre as ervas amargas. Por que as ervas amargas representam o quê? As ervas representam o sofrimento, a penúria que eles estavam vivendo naquele tempo. E o cordeiro representa quem? Quem representa o cordeiro? A carne, muito bem. Lá em 1 João, capítulo 1, ele fala, João diz: eis o cordeiro que tira o pecado do mundo. Amém? Na realidade, o cordeiro sem mancha de ano representa Cristo. O cordeiro pascal. E a Bíblia fala lá em Hebreus capítulo 9, 10, que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Um cordeiro foi morto, ou seja, um ser inocente foi imolado para que aquela casa fosse poupada da morte. Teve uma marca. A Páscoa ela só pode ter sentido quando nós temos uma marca de Cristo na nossa vida. O sangue de Cristo, quando nós somos lavados pelo seu sangue. A Bíblia disse que, como disse João lá em Apocalipse, Senhor, quem são esses? Estes que vieram da grande tribulação, que lavaram e branquearam suas vestes no sangue do Cordeiro, razão pelo qual serve o Senhor de dia e de noite. O sangue representa a nova aliança, a antiga aliança da lei. O pão representa também o quê? O maná que o Senhor proveu o seu povo em todo o tempo da própria peregrinação. Hoje, quando nós comemos pedaço do pão, da carne, das ervas amargas, nós estamos hoje retratando um pouco o que diz a Bíblia, diz como estatuto perpétuo, que a Bíblia nos fala lá em Êxodo capítulo 12. Mas, quando Jesus, olha só que interessante, quando Jesus, ele fala para os discípulos, eu quero passar a Páscoa com vocês, que é a última vez que ele sabia que estava próximo, que ele seria entregue na mão dos inimigos. Naquele momento que ele estava na ceia, tinha o pão, a carne, as ervas amargas, e também diz a tradição que tinha um molho, que eles molhavam o pão e comiam. Mas naquele momento Jesus ele faz uma aplicação muito interessante. Ele fala o seguinte, que ele não beberia mais o fruto da vide até aquele dia, quando nós estivermos na glória eterna. Como a Bíblia diz que o Cordeiro de Deus apacentará. Amém, igreja?
Mas ele fala o seguinte, que naquele momento ele pega o vinho, lá em Êxodo nós não temos a noção do vinho, mas aqui tem, ele pega o vinho e diz o seguinte: se vocês não comerem da minha carne, e se vocês não beberem do meu sangue, você não pode ter parte comigo. Olha a nova aliança. Quando nós falamos sobre comer a carne, é fazer parte do outro. Vocês devem realmente fazer parte, essa aliança que nós temos com Cristo. Quando nós comemos, essa é uma parte, porque esse cordeiro que foi imolado, ele representa Cristo, que foi também sacrificado, foi crucificado, por causa dos meus pecados, para que eu pudesse ter essa aliança com Ele. Jesus também disse: eu sou o pão que desceu dos céus. Se você comer este pão, você nunca mais terá fome. Amém? Mas ele fala o seguinte: se você não beber do meu sangue, você não pode ter parte comigo. A Bíblia fala que o sangue tem a vida. O vinho representa a cor do sangue, mas aqui está representando a aliança que Deus tem com cada um de nós. Aliança. Mas hoje, retratando essa aliança e intimidade com Deus, dessa visão de compartilhar, lembrando que o Senhor nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino da sua luz. Eu tenho certeza hoje que vidas foram marcadas com o sangue de Cristo, casas foram marcadas com o sangue do Cordeiro de Deus. Você estava destinado para a morte, para a perdição. O salário do pecado é a morte, mas o dom de Deus, o dom gratuito de Deus é a vida eterna. A Páscoa, queridos, significa a passagem da morte para a vida. A Páscoa que nós encontramos hoje, o apelo muito grande do comércio, ovos, chocolate, não sei mais o que. Isso é uma visão do paganismo. A Bíblia nos mostra que o que tem sentido nossa Páscoa, a verdadeira Páscoa, é Cristo em nossas vidas. É o sangue dele, que me libertou e me restaurou. É o sangue de Cristo. Amém? Vamos orar neste momento. Baixe a sua cabeça. Jesus é a nossa Páscoa. Jesus é a nossa Páscoa. Ele é o poder pascal. As famílias estão reunidas, como a igreja hoje está reunida. Para celebrar, para agradecer. Jesus é a nossa Páscoa. Paulo diz que nós somos o verdadeiro Israel de Deus. Relembrando o cordeiro, ervas amargas, o pão, nós estamos lembrando a pessoa de Cristo. Senhor, o Senhor é a nossa Páscoa. Senhor, em nome de Jesus, nós, através dessa ministração, dos pães, da carne, das ervas, das uvas daquele Senhor, e que é o banquete. Banquete, Senhor, que o Senhor nos convida hoje para prestigiar e para participar. Nós queremos agradecer, ó Deus, pelo teu grande e infinito amor. Nós queremos agradecer porque tu és o nosso Cordeiro Pascal. Nós queremos agradecer porque o Senhor tem demonstrado o teu grande amor
O Senhor tem trazido cura e restauração. Pai, que cada pessoa hoje que participar da administração aqui, da ceia, possa, Senhor, ser tocado pelo Espírito Santo. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Queridos, estou sendo muito feliz porque a igreja está bem cheia, bem repleta. Mas lembra disso o seguinte: a Páscoa, esses três elementos aqui, comunhão. E ele falou: por que nós temos que participar? Com as sandálias, cingidos, porque naquele dia Deus estava concedendo ao povo de Israel uma grande vitória. Faraó teve que se dobrar à vontade de Deus, e eles saíram para servir a Deus e também em direção à terra prometida. E hoje, no mundo espiritual, nós temos que remir, nós temos que estar preparados. E nós queremos hoje, vamos fazer uma fila única aqui, tá bom? Você vai poder pegar uma erva amarga. Amarga, pastor, eu acho que é, não sei o que é, mas tudo bem. É uma erva amarga. A Bíblia não fala que é porque é amarga, mas simbolizando a amargura, sofrimento. Tem um cordeiro aqui, cordeiro mesmo, né? Eu acho que ela era assado, aqui está bem temperadinho, eu acredito, mas era assado. E aqui você tem o pão sírio, ou seja, sem fermento. Gente, o que o pão simboliza? Hã? Simboliza o quê? É o corpo, mas lógico, no Antigo Testamento. Por que ele tinha de ter fermento? Por quê? Eles tinham pressa. Não tinha tempo, né? Era massa isso. De preparar não tinha tempo. Mas simbolizava também que tinha que amassar toda aquele barro para fazer os tijolos. O cordeiro representa quem? Quem representa o cordeiro? Cristo, isso é esse cordeiro que tira o pecado do mundo, amém? E ervas amargas simboliza o quê? Sofrimento. O sofrimento, amém? Vocês colocaram a música aí de tudo lá, gente? Colocou já? Vídeo. Ah, foi o vídeo. Irmãos, vamos fazer o seguinte: vamos começar uma fila só. Pede 3 irmãos aí. Aqueles são separados por diaconia aí. Me ajuda aqui, 3 irmãos. Pode vir, Carlos, rapidinho. Pode vir, Bartô, rapidinho. Bartô, cadê você? Me ajuda aqui. Irmãos, enquanto passou uma música, um vídeo aqui, todos, sem exceção, você pode passar, pegar cada coisa, quando você volta ao lugar, nós vamos estar neste momento partilhando da ceia, né, da comunidade da Páscoa. Tá bom? Pode vir nesse lugar aqui. Vamos fazer uma fila só, tá bom, gente? Tá aqui. Pode começar daqui. Mas vocês vão voltar